Então, sim, nosso curso lá da EBD, né, todo domingo de manhã, está tratando de cosmovisão, inclusive nas últimas 3, né, ou 4 aulas, especificamente sobre esse movimento ideológico, principalmente o movimento ideológico relacionado às identidades. Então, ideologia de gênero, o feminismo e o movimento homossexual. Né? Então, novamente, a gente, de alguma forma, vai tocar nesses pontos aqui. Né? Então, eles estão aqui de novo para me ouvir, fico muito feliz. Bom, esse é o tema, muito simples, né? Muito tranquilo, né? Fácil? Não, nem tanto. É um tema muito amplo. Então, já vou dizer para vocês o seguinte, o que eu não vou fazer aqui? Até por questões de tempo, né, e de foco. Nós não vamos tratar longamente sobre uma ideologia específica. Isso exigiria uma outra tarde. Então, se quisermos falar sobre, por exemplo, ideologias políticas, as várias existentes, teríamos que gastar uma outra tarde só sobre esse assunto, tratando das ideologias relacionadas a gênero, né, feminismo radical, outra tarde inteira para isso. Né? Então, não vou fazer isso, tá legal? Nós vamos tangenciar esses assuntos, tomá-los apenas como exemplificações do que é uma ideologia, de como isso afeta, e tentando enxergar além da superfície. Quer dizer, o desafio nosso aqui é entender o que está por trás disso, contra o que, de fato, nós estamos lutando, porque o inimigo das nossas almas, ele às vezes se apresenta no campo de batalha com um tipo de armadura, roupa ou farda, né, usando essa imagem da batalha. Mas o que está por trás disso? Quais são as grandes estratégias que dirigem essa batalha contra a igreja e contra um modo de pensar que é bíblico, cristão? Aliás, eu ia começar a minha palestra com um texto que o pastor Roberto abriu aqui, então está aberto, está feito, tá aí, receba, Romanos 11, 33 até 12, 2, está recebido, mais do que lido. Mas eu queria orar, eu queria entregar esse tempo ao Senhor, entregar nossas mentes, nossos corpos, nossos corações a Deus, para que tenhamos atenção devida e que Deus tenha misericórdia de mim, para que vocês entendam que a gente vai tratar nesta tarde, amém? Vamos orar então, feche seus olhos comigo. Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, por esta tarde especialmente separada, para conversarmos sobre assuntos tão urgentes, tão vitais, Senhor, para a vida da nossa igreja, não apenas dos nossos jovens, dos estudantes, dos universitários, mas a vida, Senhor, do trabalhador, do servo de domingo, Senhor, de senhores e senhoras, donas de casa, trabalhadores liberais, pois todos nós estamos sujeitos às artimanhas do inimigo, à semeadura de ideias contrárias à Tua palavra. Então, ajuda-nos, Senhor, pois, se dependermos de nós mesmos, somos fracos e insuficientes. É o Teu Espírito, é a Tua palavra, Senhor, quem ilumina os nossos olhos, é que renova as nossas mentes e é o que guarda os nossos corações para que permaneçamos fiéis ao Senhor, a cada ação, a cada palavra, a cada pensamento. Por isso eu suplico a Ti, Deus, rogo a Ti o Teu auxílio nesta tarde. Ajuda-me, Senhor, a ser claro, ó Deus, a ser verdadeiro, a ser fiel, e ajuda cada um dos meus irmãos que aqui se encontram também a assimilar, ó Deus, estas lições, a guardá-las no coração, Senhor Deus, e quem sabe, Senhor, talvez rever o seu modo de pensar, se arrepender, pedir perdão a Ti e colocar todo o pensamento cativo a Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em nome dEle, em nome do nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Eu quero começar, pode, por favor, colocar o próximo slide? Eu quero começar com uma citação do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, que diz o seguinte, no seu livro Meditações do Quixote: eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim. O que Ortega y Gasset quer dizer com isso?
Eu sou eu, mas não sou eu sozinho. Eu não vivo num vácuo. Eu não vivo alheio às coisas ao meu redor. Sou eu e tudo aquilo que está ao meu redor que eu vou assimilando. Pode ser de maneira crítica ou acrítica. Então, eu sou formado, de alguma maneira, pelas circunstâncias ao meu redor, aonde eu vivo, a minha criação, a minha família, a minha fé, tudo isso me forma como indivíduo, como pessoa. Ninguém existe num vácuo. Ninguém é desprovido de uma visão de mundo, ainda que nós não tenhamos plena noção do que esta visão representa ou da extensão dela, se ela é consistente ou não com a fé que nós professamos. Todos nós temos uma visão de mundo. E todos nós somos nós e as circunstâncias que nos rodeiam. Então, é essa provocação inicial que eu quero trazer para os irmãos. Nós não estamos imunes, como cristãos, às influências de visões de mundo estranhas, contrárias à palavra de Deus. Eu costumo dizer lá na catedral que isso é como uma espécie de vírus. Isso está no ar. Isso está camuflado, isso está invisível aos nossos olhos, mas está presente a cada canção, a cada filme, a cada livro, a cada outdoor, a cada aula, a cada conversa. Ali estão presentes várias visões de mundo, que podem ser consistentes, podem corroborar a nossa fé, ou podem se distanciar terrivelmente da fé que professamos. Então, essa é a provocação inicial. Bom, nosso tema diz respeito a dois assuntos importantes, cosmovisão e ideologia. E, como é o bom costume, quando falamos de assuntos como este é preciso definir esses termos, porque senão nós não saberemos sobre o que estamos falando, não é verdade? Eu já mencionei a palavra cosmovisão aqui, disse que todos nós temos alguma cosmovisão, mas simplesmente não sabemos ainda o que é a cosmovisão, e, portanto, precisamos defini-la, precisamos dar limites ao que é este conceito, como também faremos daqui a pouquinho com a palavra ideologia, tá ok? Então, o que é uma cosmovisão? Quero trazer para vocês aqui, primeiro, um brevíssimo resumo histórico do termo. Pode colocar o próximo? Este ilustre cidadão aí, vocês já devem ter ouvido falar dele, se chama Immanuel Kant. Ele foi quem, pela primeira vez, na obra Crítica do Juízo, datada aí de 1790, ou seja, bastante tempo, né? Cunhou o termo, e aí, perdão, quem souber alemão, por favor, pode me corrigir no intervalo, mas Weltanschauung, alguma coisa assim, né? Normalmente o alemão tem essa coisa agressiva, né? Então, Schaum, deve ser um negócio assim, Weltanschauung, né? Deve ser uma coisa gritada, deve ser isso. Que é a junção de duas palavras, dois termos, né? Welt, mundo, e Anschauung, percepção. Mas o que ele queria dizer com esta palavra, percepção de mundo? Não era tanto uma espécie de pensamento ou avaliação crítica do mundo. Era simplesmente a apreensão simples do mundo, aquilo que nós obtemos do mundo por meio dos nossos sentidos. Então, vemos as coisas, tocamos as coisas, percebemos as coisas ao nosso redor e assimilamos isso com a nossa razão. Esta época é uma época em que a razão humana está sendo elevada a uma condição de árbitro de toda a verdade. E o Kant tem um papel fundamental nisso. Então, dentro dessa definição inicial de cosmovisão, todos nós temos a mesma cosmovisão, porque todos nós temos sentidos, a não ser que você esteja desprovido de algum sentido natural, a sua visão, a sua audição, todos nós temos os sentidos dos nossos corpos e podemos apreender o mundo, né, sensível e simplesmente, racionalmente pensar a respeito deste mundo. Ponto. É isso, né, para Kant. Kant raramente usou esta palavra, embora tenha cunhado esta palavra, ele raramente usou nas obras posteriores, né? Outros autores começaram a tomar este conceito emprestado. Porém, não é esta a definição de cosmovisão com a qual nós queremos trabalhar. Esta é uma definição que pode ser de outras coisas, como, por exemplo, a apreensão simples
no mundo da lógica formal, né? Você apreender alguma coisa, como, por exemplo, livro, e dizer, livro, isto é um livro, ponto, está feito o negócio. Muito mais tarde, né, nós temos aqui um outro filósofo alemão, né, Wilhelm Dilthey. Você veja, né, o ano de nascimento dele, 1833, então muitos anos depois de Immanuel Kant. Ele já trabalhou o conceito de cosmovisão com mais profundidade e percebendo outras coisas além da capacidade racional do ser humano de aprender o mundo. Para Dilthey, cosmovisão é algo que tem três aspectos, vamos dizer assim. O aspecto intelectual, que é a cognição da realidade, nesse ponto ele se aproxima do Kant, mas também tem algo afetivo, tem algo que é mais íntimo e interior, na avaliação da vida que nos cerca, e que, por sua vez, nos desperta a uma ação, ou seja, a nossa vontade está em jogo também. Então, veja, cresceu o negócio, né? Não é mais só algo do intelecto, da apreensão da realidade ou do conhecimento da realidade ao nosso redor, mas tem uma dimensão afetiva e também uma dimensão volitiva, um ato de vontade está em jogo aí. E é a partir daqui que nós queremos trabalhar cosmovisão. Tá? Eu quero trazer, então, três autores atuais, né, três autores que vocês têm os livros deles aí à disposição para lerem, que vão trabalhar este conceito de cosmovisão. Então, ainda que nós não memorizemos, guardemos cada detalhe desses conceitos, eu destaquei, em outra cor, algumas palavras muito importantes para que nós entendamos o que é cosmovisão, com o que estamos lidando. Então, essas palavras grifadas, essas vocês podem memorizá-las e guardá-las, ok? Primeira definição está neste livro que é recomendado, inclusive, pelo IBRMEC, né? É um livro introdutório, né, dos melhores que há a respeito desse assunto, dos autores Michael Gorin e Craig Bartholomew. E ele diz, os autores dizem, cosmovisão é uma enunciação das crenças, olha as palavrinhas grifadas ali, das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, uma grande história compartilhada com uma comunidade, por exemplo, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé. Então, veja, não estamos falando mais sobre só razão, só intelecto, compromisso de fé, crenças. E essas histórias, esse compromisso, dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva, ok? Guardem essas palavras, que elas serão importantes. O próximo autor se chama Ronald Nash, escreveu um livro chamado Cosmovisões em Conflito. Esse trecho está num artigo pequeno dele na internet, e ele diz o seguinte, uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas, qual é a palavra que está aí? Crenças. Ela já apareceu no anterior? Sim, olha, então, crenças. Fé, uma adesão por fé. Crenças fundamentais. Que crenças são essas? Acerca de Deus, da metafísica, da epistemologia, de como conhecemos as coisas, né? Da ética, de como nós nos portamos no mundo, da antropologia, de quem era o ser humano. Todos nós temos algum conceito a respeito dessas coisas. Quem é o ser humano? Qual é a origem do conhecimento? Por que somos o que somos? Por que o mundo é assim? Existe ou não um Deus? E tudo isso é artigo de fé, gente. Tudo isso é crença. Sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Então, veja que a cosmovisão tem a ver com o que você enxerga de fato no mundo, não apenas com o que você apreende pelos seus sentidos, mas como você interpreta, lê, enxerga o mundo ao seu redor. Terceira definição que eu quero trazer para vocês é, esse aí mais conhecido de todos nós, pastor Heber Campos Júnior, que escreveu esse livro Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada. Está lá disponível no Kindle.
E ele define cosmovisão da seguinte maneira: cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas. Olha, outras palavrinhas que nós estamos agregando aqui. Pressupostos, premissa, ou seja, aquilo que vem antes, tudo que vem antes, tá? De vida, que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crenças, perceberam? Terceira vez que a palavra aparece, norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade, apareceu de novo, e as bases para as nossas ações e reações ao que a realidade nos traz, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos, eu sou eu e minha circunstância, aos fatores externos aí, que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. O que ele quer dizer com essa parte final, principalmente? Tudo que está ao nosso redor pode, de alguma maneira, nos influenciar e nos formar como pessoas. Tá? Resta saber se aquilo que está ao nosso redor é coerente e consistente com aquilo que professamos como cristãos ou não. Esse é o grande desafio da nossa geração. E, por fim, o próximo autor, James Sire. Esta é uma definição usada 11 vezes a cada 10 palestras de cosmovisão. Tá? Então, o pessoal gosta dessa definição, que, de fato, talvez seja a mais completa, que diz assim: o que é cosmovisão? É um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então, olha, crenças, pressupostos, premissa, coração, íntimo. Veja que a gente já não está falando tanto sobre o racional, o intelectual, né? Mas sim sobre algo que está no seu coração, no seu íntimo, que pode ser expresso em uma história, uma narrativa, ou em um conjunto de pressuposições. Olha aí, pressupostos. Suposições estas que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Uma cosmovisão pode ser erigida sob um fundamento completamente falso da realidade. Que sustentamos, né? Esses pressupostos nós sustentamos. De que maneira? Consciente ou subconscientemente? Consistente ou inconsistentemente? Tá? E sobre o quê? Sobre a constituição básica da realidade. De novo apareceu essa palavra aqui, e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Bom, qual o resumo da ópera aqui, né? Como é que a gente pode pegar essas 4 definições, né, com termos complexos, exigentes, e tentar pegar o que há de comum entre cada uma delas, que será importante para nós? Então, primeiro, cosmovisões não são sistemas de pensamento. A cosmovisão não é uma relação de proposições e que você vai ticando ali, eu concordo, eu creio nisso, isso aqui faz sentido. Não, não é algo que funciona só no intelecto, não é algo arrumadinho em caixinhas, como é, por exemplo, a teologia sistemática, como é a filosofia. Tá? Então, não é algo que você, digamos, compreenda totalmente no nível racional e intelectual. Ela diz respeito, próximo slide, a algo que está no seu coração. Gente, o que a Bíblia diz sobre o coração, por exemplo? Né? Que às vezes ele é enganoso. Né? O salmista diz que para Deus absolvê-lo de coisas que ele sequer conhece, mas que estão lá no coração. Nosso coração tem áreas cinzentas, áreas escuras, áreas não sondadas por nós mesmos. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Já ouviram isso, né, Pascal? Então, nossa cosmovisão, nossa maneira de enxergar o mundo é muito mais profunda e misteriosa do que uma coleção de proposições às quais você adere intelectualmente. Tá? Ela está arraigada no fundo do coração. E isso faz todo sentido biblicamente falando. Por quê? Próximo, por favor. Ainda, reverendo Heber Campos Júnior, diz assim:
A conexão da cosmovisão com o coração reflete uma antropologia bíblica. Está certo nós dizermos que cosmovisão é uma questão mais do nosso coração do que só da razão, do intelecto, embora inclua a razão. Por quê? Ele vai explicar isso aqui. Na Bíblia, o coração é o elemento central, definidor da personalidade humana. O coração é a fonte, olha só, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa vontade. Lembra lá o Dilthey falando sobre vontade? Né? Então, o coração é o centro disso tudo. No pensamento hebraico, o coração é abrangente em suas operações como sede da vida intelectual. Então, segundo a Bíblia, nós pensamos com o coração. Segundo a Bíblia, nós sentimos com o coração, a dimensão afetiva. Segundo a Bíblia, as nossas vontades e desejos emergem do nosso coração, a dimensão volitiva. E é óbvio, a nossa dimensão religiosa. É no coração que estão as fontes de vida. Isso é o que nos distingue como seres criados por Deus. É difícil hoje para nós, porque nós vivemos, eu vou falar isso daqui a pouquinho, nós vivemos sob a influência constante de um movimento que se seguiu ao iluminismo, no século XVIII, mais ou menos, por aí. O iluminismo é aquele movimento do qual o Kant fazia parte, que elevou a razão, o intelecto humano, a uma condição de árbitro de toda a verdade. Então, tudo que é verdadeiro só poderia ser apreendido por meio da razão humana. Mas isso pareceu para muitos estudiosos algo muito frio, algo muito duro, mas só razão, é só isso, é só intelecto que existe. E aí veio o chamado movimento romântico. Movimento romântico. Vocês já ouviram, por exemplo, falar em Beethoven. Beethoven é um compositor do movimento romântico. Quem é do mundo da pintura já ouviu falar sobre Delacroix, aquela pintura da liberdade guiando o povo, com a bandeira da França e tal. Todos esses fazem parte do movimento do romantismo. E qual era o grande objetivo do romantismo? Era, de alguma forma, amenizar essa dureza de uma vida vivida só pela razão. E, portanto, as emoções, os sentimentos deveriam vir à tona. E nós recebemos hoje uma carga de influência desse movimento terrível e muitas vezes perniciosa para o exercício da fé. E eu vou mostrar como isso ocorre principalmente nos movimentos ideológicos identitários, daqui a pouquinho. Mas é óbvio que nós somos uma dimensão afetiva. É óbvio que seres humanos sentem emoções. Se alegram, choram, se apaixonam, sentem raiva, sentem dor, dor interna. É óbvio, tudo isso está sediado naquilo que a Bíblia chama de coração. É este o coração que é moldado por Deus. É este coração que antes era de pedra, hoje de carne, pela ação do Espírito Santo. Não é só o músculo cardíaco, que aí estaremos reduzindo tudo à biologia, mas também não é só, meu coraçãozinho, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Não é só isso, gente. Coração na Bíblia é pensamento, é vontade, é fé. Amar a Deus de todo o nosso coração, mas também de alma, de força, entendimento, está tudo no mesmo pacote. É o que define quem nós somos como pessoas. É o nosso coração. E lá está a nossa cosmovisão. É ali. Se alguém pudesse fazer o raio-x do nosso coração com uma máquina super especial, veria ali toda a nossa cosmovisão. E talvez para alguns não seria muito legal ver, porque, meu Deus do céu, eu tenho essa visão de mundo, meu Deus, me perdoa, socorre-me, Senhor, porque não sabe, não tem consciência de que ela pode ser muito contrária à fé que ela professa todo domingo, ao que ela canta todo domingo, ao que ela diz amém todo domingo. Por quê? Porque está escondido lá, está muito difuso, às vezes sombreada ali, e a gente não entende o que está acontecendo. Próximo slide. Nós falamos que a cosmovisão é um compromisso de fé. Então, o que é um compromisso de fé?
O que é um compromisso de fé? E se todos nós, todos os seres humanos da face da Terra, temos uma visão de mundo, dessa maneira como eu a defini, todos nós temos um compromisso de fé. Até mesmo o mais endurecido ateu, ele tem fé em algo, porque os seus pressupostos ateístas não podem ser provados pela razão. Tudo que não é provado pela razão ou pela experiência, necessariamente é um compromisso de fé. Vocês conhecem, né, o livro do Norman Geisler, que diz: não tenho fé suficiente para ser ateu. Né? Porque para ele o ateísmo exige uma fé que é, às vezes, muito mais exigente do que a fé para se crer num Deus que, de fato, veio em forma humana e ressuscitou dos mortos, e está tudo comprovado ali, os evangelhos, os testemunhos. E ele diz: olha, quem é ateu tem que ter uma fé muito maior do que a minha. E ele faz uma brincadeira com isso, né? Quase que uma brincadeira jocosa mesmo. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Mas o que é um compromisso de fé? Pode colocar o próximo. É a resposta que você dá a pelo menos essas 4 perguntas. Pelo menos essas 4, tá? Tem autores que fazem mais perguntas, mas eu acho que essas 4 são boas. Primeiro, quem sou eu? Quem é você? É uma pergunta de ordem antropológica. Quem sou eu? Você é uma ameba evoluída? Ou é você a imagem e semelhança de um Deus sábio, perfeito, criativo? Quem é você? Eu já separei 2 cosmovisões aí. Né? Onde estou? Onde você está? Sim, na ICNV Freguesia. Mas onde estou diz respeito? Qual é a realidade ao meu redor? O que é este mundo ao meu redor? Para algumas cosmovisões, tudo que nós temos diante dos nossos olhos é ilusão, igual uma Matrix. Para alguns, é tudo uma ilusão. Nada disso existe de verdade. Você consegue imaginar? Tem gente que tem essa cosmovisão. É uma cosmovisão muito presente no mundo oriental. Tá? Para alguns, o mundo onde nós estamos surgiu, né, de maneira evolutiva. O que sempre existiu foi matéria, a matéria explodiu, formou-se o mundo, processos não guiados, aleatórios, e esse mundo apareceu, as coisas surgiram. Olha aí, mais uma cosmovisão que nós temos. O que está errado? E, gente, aqui é o ponto em que todas as cosmovisões concordam. Todas as cosmovisões concordam de que tem algo muito errado nesse mundo. Não é verdade? Está aí uma boa estratégia para a evangelização. Porque todos nós sabemos que tem algo errado neste mundo. Você pode começar, por exemplo, por Brasília, pelo STF, pela igreja. Tem algo errado na igreja? Tem algo errado em Brasília? Tem algo de podre no reino da Dinamarca, né, como dizia Shakespeare? Tem algo de errado no ser humano? Tem algo de errado nas famílias? Todo mundo sabe que tem algo de errado. Mas a resposta não é só se tem ou não algo de errado, é o que está errado. E aí as respostas das várias cosmovisões variam muito, mas todas elas são dadas por um compromisso de fé. São pressupostos, pressuposições. E a 4ª pergunta, óbvia, é qual é a solução? Se tem algo de errado, qual é a solução? Tem algo de errado com o Brasil, e a solução é mais educação. Pronto, você já mostrou qual é a sua cosmovisão. Como cristãos, a gente não pode responder só isso, né, gente? Porque, sim, educação é um problema, mas é todo o problema do ser humano? Senão, os problemas de moral seriam resolvidos intelectualmente, né? É só dar instrução para a pessoa, que a pessoa vai virar uma pessoa de bem, vai virar uma pessoa, né, com uma moral correta. Basta isso? Ou será que precisamos de algo mais? Não é verdade? Precisamos de algo mais, precisamos do Evangelho. Tá? Então, um compromisso de fé é a resposta que você dá a essas perguntas. Mas olha só o que diz uma outra autora, agora a Nancy Pearcey, diz o seguinte: todo sistema de pensamento, leia-se, toda visão de mundo, inicia-se em algum princípio último. Ou seja, toda forma de pensar, de interagir com esse mundo, tem um iniciozinho, um ponto zero. Se não começa em Deus, começa com alguma dimensão da criação. Seja o mundo material, seja o mundo espiritual, pode ser, as visões místicas de mundo, por exemplo,
seja o biológico, seja o empírico, qualquer aspecto da criação é o seu ponto inicial. Se não for em Deus, vai ser na criação. E o que Paulo diz lá em Romanos 1? Quando a gente deixa Deus e olha para a criação, isso se transforma em idolatria. Tá? Então, todas as cosmovisões que não começam no Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, elas são idólatras por natureza. Tá? Já podemos tirar essas conclusões a partir daqui. Continuando aqui a citação. Para usar uma linguagem religiosa, esta realidade última funciona como o divino, se definimos o termo como uma coisa da qual todas as outras dependem para existir. Ou seja, o seu ponto zero, o ponto no qual você se apoia para enxergar o mundo ao seu redor, é o seu Deus. Pode ser Deus com letra maiúscula, ou pode ser um Deus com letra minúscula. Essa pressuposição inicial, olha lá, esse ponto zero, tem que ser aceito pela fé. Ele não tem como vir por raciocínio prévio ou por uma experiência. Não tem como. Prove-me, ateu, prove-me aqui, agora, que o mundo surgiu há bilhões e bilhões de anos atrás, da explosão, e que houveram processos aleatórios, que, enfim, e por isso todos vocês estão aqui hoje me ouvindo. Não tem como provar. Ou você adere a isso pela fé, ou você vai ter fé em alguma outra coisa. Esse é o ponto. Estão comigo aqui? Ok? Sim? Ok. Maravilha. E o cristianismo é uma cosmovisão? Vamos ver o que diz Abraham Kuyper, expoente aí da escola de pensamento neocalvinista, a quem nós somos devedores nesse assunto, cosmovisão. Ele diz o seguinte: o cristianismo verdadeiro é mais do que um relacionamento com Jesus, que se expressa em piedade pessoal, frequência à igreja, estudo da Bíblia e boas obras de caridade. Pausa. O cristianismo, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, ele não é menos do que isso. Ele é isso, mas não é só isso. Não é somente isso. Tá? É mais do que acreditar em um sistema de doutrinas. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É um sistema de vida, uma cosmovisão. Ou seja, aquilo que nós dizemos crer a partir da Bíblia não diz respeito apenas aos nossos pecados, ter Cristo como Salvador, Deus como Criador e um destino eterno glorioso na presença do nosso Senhor. Não. A fé cristã, ela tem respostas para como você vota, como você gere a sua empresa, como você encara educação, como você aprecia a arte. A fé cristã tem que ter respostas e direções para cada um desses aspectos do mundo criado. A fé cristã deve responder o que é história. A fé cristã deve nortear o nosso pensamento a respeito de política, não só de como votar, mas como pensar aquilo que se faz ao termos uma nação com uma Constituição, com Corte Suprema, Câmara de Poderes, etc. É isso que Kuyper quer dizer. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós lemos na Bíblia, é fundamental para dirigir a nossa visão sobre toda a realidade, não apenas para o nosso domingo, para o nosso louvor, para as nossas orações, para a nossa piedade pessoal. Não. Ele vai muito além das fronteiras daquilo que nós chamamos comumente de vida cristã. Ao sair daqui, você vai fazer uma série de coisas. Você vai assistir um filme, você vai descansar, você vai, preparar alguma coisa em casa. Em todas essas coisas, você está agindo por um ato de vontade, segundo o que está no seu coração arraigado ali, a sua visão de mundo. É isso que o Kuyper quer dizer. E qual é a visão de mundo cristã? Tá, gente? Aqui andando muito rápido, né? É uma grande narrativa, uma grande história, expressa em 4 atos: criação, queda, redenção, consumação. Tá? E cada um desses temas
Lá na IBD da Catedral, eu gastei só sobre criação, acho que foram 6 ou 7 aulas, sobre queda foi mais umas 8 ou 9, né? Então, soma aí 45 minutos, vezes 8, vezes 9, você vai ver quanto tempo a gente gastou para apreciar cada um desses atos da narrativa bíblica. Tá? Mas, num brevíssimo resumo, nós cremos que Deus, Ele é o Criador de toda a realidade, de tudo ao nosso redor, e por isso Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o pecado entrou no mundo, né? Houve uma queda, o ser humano não é bom por natureza, nem tampouco é a sociedade que o corrompe, portanto, ele nasce mal, portanto, ele tem o poder de contaminar tudo aquilo que ele toca, ainda que não de maneira total, mas sim de maneira profunda, porque ao mesmo tempo que nós temos depravação total, nós temos graça comum. De alguma forma, até mesmo não crentes podem expressar com as suas obras, com o seu pensamento, algo da beleza, da bondade, da verdade do Deus que os criou, ainda que eles não se curvem em adoração a esse Deus. Nós sabemos que em Cristo, até cantamos isso aqui, Colossenses capítulo 1, em Cristo todas as coisas são redimidas. O seu trabalho, os seus negócios, a sua vida sexual, tudo isso deve encontrar em Cristo uma resposta plena. E, portanto, é a redenção que depura, limpa a sua cosmovisão dos efeitos pecaminosos da queda. Mas mesmo isso ainda não é o ato final da história. Ainda não é a perfeição que nós esperamos. Aguardamos a consumação de todas as coisas ao final da história. Tá? Então, é essa narrativa que deve nortear tudo que nós enxergamos no mundo ao nosso redor. Isso vai ter consequências em coisas muito simples, como, por exemplo, você apreciar arte. Porque o conceito de beleza é um conceito presente na criação. E, pasmem, a beleza não está nos olhos de quem a vê. Beleza, segundo a Bíblia, é um conceito objetivo. Deus criou e viu que era belo. A palavra bom ali pode ser traduzida por belo. Então, isso muda completamente o modo como você lida e interage com o mundo das artes. Né? Nós sabemos que os seres humanos são pecaminosos por natureza. Portanto, nenhum sistema político, nenhuma doutrina política é capaz de nos livrar do pecado daqueles que nos comandam. Né? Então, até mesmo o conservadorismo, que ficou tão falado aí nos últimos anos, ele pode ser uma forma de idolatria, uma cosmovisão que, em muito, tem contato com a fé cristã, mas em muito pode se distanciar da fé cristã, tanto quanto o socialismo se distancia, para surpresa talvez de alguns. Né? Mas cristãos não podem se rotular com ismos políticos. Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, é essa narrativa que define a nossa visão de mundo, é o que limpa a nossa visão, ajusta as nossas lentes. Ok? Estão comigo? Maravilha. Vamos para o próximo conceito, ideologia. O que é uma ideologia? E aqui também quero trazer um pouquinho da história desse assunto, desse termo. Né? O primeiro camarada que escreveu sobre esse termo, que cunhou esse termo, foi esse aí, para minha alegria, francês, eu também não falo francês, então me desculpem a pronúncia, Antoine Destutt-Detresse, sei lá. Você bota no Google Tradutor e manda o Google Tradutor falar, você não entende nada que aquela vozinha diz, então, vai lá. Antoine Destutt-Detresse, sei lá, deve ser isso. Você vê, ele viveu mais ou menos na época do Kant, né? Kant escreveu lá em 1790, o camarada aqui nasceu em 1754, estão ali na mesma época. E ele foi o cara que pela primeira vez usou a palavra ideologia, mas também de que forma? Simplesmente como estudo das ideias, a logia das ideias. Então, um estudo. Então, eu vou estudar as ideias, os pensamentos humanos. Isso é uma ideologia. Tal qual o Weltanschauung, não é o modo como nós hoje definimos ideologia, mas foi como pela primeira vez apareceu a palavra ideologia na literatura. O próximo, até um negócio aqui, né? Desculpa, gente, mas o Carlinho veio para a nossa palestra hoje, tá? Vê se ele aprende alguma coisa.
Mas é importante citar o Marx nesse momento pelo seguinte: Marx usou a palavra ideologia e se levantou contra ela. Olha só, Marx se levantou contra a ideologia. Sabe por quê? Porque era a ideologia que mantinha o proletário alheio à realidade da sua exploração pelo opressor, né, dono da fábrica, etc. Ele usou a ideologia dessa maneira. Né? Para ele, ideologia é o que mantinha cativo o proletário. Portanto, era necessário romper estas cadeias ideológicas para que o proletário fizesse a tão sonhada revolução comunista, revolução marxista. É uma outra maneira de usar o termo ideologia. Não é essa que nós vamos usar, fiquem tranquilos, tá? Mas eu quero me socorrer aqui de 3 autores, talvez alguns vocês não conheçam, tá? O primeiro deles ali, o barbudinho, é o André Plessou. Ele é romeno, tá, gente? Prazer, tá? André Plessou, romeno. É um camarada que viveu na época ali do Nicolau Ceausescu, né? Quem lembra do ditador da Romênia, né? Do comunista? Ele viu o comunismo cair na Romênia, sobreviveu, evidentemente, ao comunismo na Romênia. O segundo autor, ele é mais antigo, é o Erich Voegelin, que é um autor alemão, tá? Que sobreviveu aos horrores de Hitler. Ele foi perseguido, inclusive, as SS bateram na casa dele, ele conseguiu fugir, conseguiu embarcar no trem para a Suíça, uma história muito legal de a gente ler. E o terceiro, esse é mais atual, é o David Koyzis, que é um autor reformado, que é autor desse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas. Eu trouxe, acho que eu vou citar alguma coisa dele, deixa ele aqui quietinho. Ele é canadense, tá? Então, ele escreve mais sobre a área política. Cada um deles também definiu ideologia. E da mesma forma como nós fizemos em Cosmovisão, eu destaquei algumas palavras para que a gente guardasse, tá legal? Então vamos lá. O Plessou diz o seguinte: as ideologias são construções rápidas de ideias surgidas de um interesse, olha só, interesse privado ou de grupo e tendo como escopo, como objetivo, a modificação da mentalidade pública, do senso comum, das instituições da vida social. Então, veja, essas palavras são importantes. Interesse e mudança, modificação. Tá? Ele continua. As ideologias não se preocupam com elaborações amplas, não se detêm em detalhes e não têm tempo de análise bem fundada. Não querem produzir sistemas explicativos, mas esquemas incisivos. Olha só. Então, não há trabalho, né? É uma boa ideia que deve ser bem vendida para que todo mundo compre, sem muita reflexão. O ponto de partida delas, das ideologias, não é a realidade propriamente dita, mas um interesse, segunda vez que a palavra aparece aqui, né? De classe ou de categoria, de grupo social. Em consequência, o ideólogo não quer entender o mundo, ele quer modificá-lo de um modo que coincida com os seus princípios e escopos, ou seja, com a sua ideia. Ele não quer se adaptar à realidade, ele quer que o mundo se adapte à sua ideia. Né? Esse que é o ideólogo. E ele continua dizendo: as ideologias não estão preocupadas em encontrar e expressar a verdade por seu valor de verdade. Não é verdade pela verdade, por mais doída ou estranha que ela pareça. O que eles querem é confeccionar, produzir uma verdade utilizável. Utilizável para quem? Para os seus interesses. Então, perceberam aqui, né, a vontade deliberada de se criar ideias que são vendidas como esquemas para que algo seja mudado no senso comum a fim de privilegiar esses grupos ou esse autor ou o que quer que seja. Vamos para o Voegelin. As ideologias destroem a linguagem. Eu não grifei linguagem aí, mas esse termo é muito importante, gente. Toda batalha ideológica começa no campo linguístico. Tá? Vou fazer um parêntese aqui para explicar a importância disso. Tá? Isso, eles roubam capital do cristianismo. Porque como é que Deus criou a realidade? Por meio da palavra. Haja luz. E houve luz. Coincidência, né? Deus pensou em luz, concebeu a luz, e quando Ele fala,
o que surge? Surge um abacate? Não, surge luz. É luz. Tá? Linguagem. A linguagem ela é criativa. A linguagem ela é organizadora da realidade. Os antigos educadores, principalmente da Idade Média, entenderam isso e entenderam a importância de se estudar a língua, a gramática. Por quê? Porque ao se debruçar sobre a língua, você tinha ferramentas para entender o mundo e se expressar diante do mundo e expressar o mundo para os outros. Ou seja, você, de alguma forma, ao falar, ao usar a sua linguagem, você também está, como imagem e semelhança de Deus, criando algo ao seu redor. Quando você não consegue fazer isso, você sente que algo da realidade está mal formado. E o exemplo que eu gosto de dar, o pessoal da catedral já conhece isso, é aquele camarada que chega para você, olha, eu estou sentindo um negócio e eu não sei dizer o que é. É uma coisa agoniante, né? Porque ele sabe que tem alguma coisa errada, só que ele não sabe dar nome para aquilo. Né? Ele não consegue entender a realidade que ele está sentindo. Mas uma vez que você, sei lá, converse com alguém, vá se aconselhar com o pastor Roberto, né? Ou esteja num culto ouvindo a palavra de Deus, de repente você consegue dar nome para aquele negócio, você consegue entender aquele problema e verbalizar o que você está sentindo. Não parece que você melhora? Não parece que a coisa muda? Por quê? Porque o simples nome que você deu àquilo organizou a sua realidade interior. E os antigos educadores entenderam isso. Quando nós nos apropriamos da linguagem, nós conseguimos organizar o nosso mundo interior e a realidade ao nosso redor. Gente, qual foi o primeiro ato de domínio do ser humano na Terra, dada por Deus? Um ato linguístico, ele deu nome aos animais. E a gente às vezes passa por cima desse negócio da Bíblia, né? Tá bom, deu nome. Leão, tigre, cachorro, macaco. Gente, esse é um ato extremamente importante para entendermos o que é você ter domínio sobre a realidade ao seu redor, um domínio concedido por Deus ao homem, né? Cuide e cultive do jardim. Tá bom, Deus, o que eu faço? Dá nome às coisas, ô camarada, porque você precisa trazer estas coisas para o seu universo, trazer essas coisas para o seu domínio, trazer essas coisas para a sua realidade. Você precisa dar nome a elas. Primeiro ato de domínio é um ato linguístico. E o que as ideologias e os ideólogos fazem sabendo disso? Eles conhecem essas coisas até muito mais do que nós. É isso aqui. Eles precisam destruir a linguagem. Porque uma vez que você destrói a linguagem, corrompe a linguagem, ressignifica certas palavras, você atinge a realidade ao redor das pessoas. Você está entendendo? Isso nas ideologias identitárias é muito grave. O uso mesmo da palavra gênero, né, tem esse objetivo. Não só o uso de uma palavra, mas o desuso de outras. Vocês sabem, há esse movimento em escolas, por exemplo, para desusar os nomes pai e mãe. Por quê? Porque uma vez que você desusa, cai no desuso. Ninguém mais lembra da definição dessas coisas. Portanto, estas realidades deixam de existir, uma vez que você sequer pode nomeá-las. É isso que a ideologia faz. Ela tem que atacar necessariamente a dimensão linguística da realidade. Então, veja só, o Wegelin, ele toca no ponto certo. As ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, e, portanto, ela precisa criar uma linguagem para definir a sua realidade, a realidade da sua ideia, e não mais o mundo real como se apresenta diante de nós. O pensador ideológico passa a construir símbolos, não mais para expressar essa realidade, mas para expressar sua alienação em relação a ela. Novamente, a gente vê isso claramente nas ideologias, né, relacionadas à sexualidade humana. Você não pode mais tratar de homem, mulher, macho e fêmea. Você precisa dar outros nomes a outras coisas que não correspondem à realidade biológica que está ali na nossa frente. Estão entendendo onde é que as coisas vão chegar? Continuando, o Wegelin, eu gosto dele que ele é muito... é isso, eu odeio as ideologias. Né? Então, esse é o principal motivo para o meu ódio das ideologias.
elas vulgarizam as discussões intelectuais e conferem ao debate público uma coloração nitidamente oclocrática. Oclocracia era o governo das massas, do populacho na Grécia Antiga, ou seja, é desordem. Então, os debates ideológicos são desordem mental, desordem linguística. Agora, olha só o restante da citação dele e vê se faz você lembrar de alguma coisa. Tanto que hoje se chega ao ponto de considerar fascista ou autoritária uma simples referência a fatos históricos. Quando é que você acha que ele escreveu isso aí? Foi na eleição passada? Isso foi em 1973. Eu tinha 2 anos de idade. O cara é um profeta ou não é, gente? Vamos combinar. Parece que ele anteviu os debates nas redes sociais de hoje, né? Quando você cita um fato histórico, o comentário que é feito a respeito desse fato pode ser o quê? Você é fascista, você é homofóbico, você é racista. Pô, isso não é um argumento, isso é um rótulo. Isso não é um argumento. Você não está rebatendo o meu argumento, você não está questionando o fato que eu mencionei. Você tem outra prova histórica de que eu estou errado, ou você vai só me rotular? É isso que ele está dizendo. Ele já dizia isso em 1973. Gente, e esse cara, ele anteviu o surgimento do nazismo. Sabe como? Quando ele começou a entender os movimentos culturais na Alemanha pré-Hitler. A música, as artes, o que o povo estava dizendo nas ruas. Ele já viu que a coisa não ia dar certo, não ia prestar. Ele viu, nós vivemos um ambiente cultural propício ao totalitarismo. E foi exatamente o que aconteceu anos depois. Hitler toma o poder e começa aquilo que nós já sabemos. Seguinte, ainda o Voegelin, para resistir à dominação dos ídolos. Olha só que ele agora insere aí uma palavra religiosa. E ela vai ser importante para o próximo autor. Ídolos. O que são ídolos? Isto é, os símbolos de linguagem que perderam contato com a realidade. E ele está certo de novo. Todo símbolo de linguagem que perde o contato com a realidade vira um ídolo. O ideólogo é um idólatra. É preciso redescobrir as experiências da realidade, bem como uma linguagem que as possa exprimir de modo adequado. Gente, eu estou olhando o meu cronômetro aqui, eu estou simplesmente apavorado com o tempo que eu já levei, mas eu não sei. Se vocês quiserem me interromper, me mandar embora, fiquem à vontade, tá? Eu entendo, vou entender perfeitamente. Vamos para o coises. Como as idolatrias bíblicas, idolatria, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-a acima do resto da criação e fazendo com que este orbite em torno desse elemento, com que esta, orbite em torno desse elemento e a sirva. Ou seja, o que o ideólogo faz? Ele não consegue ver a realidade toda. Então, ele destaca um aspecto dessa realidade, olha para ele e diz, este é o meu Deus, esta é a minha grande ideia. E é aqui que eu vou firmar o meu compromisso de fé. Este ídolo explica toda a realidade. Gente, isso é um chamado reducionismo. Você, por exemplo, dizer que toda a história é luta de classes, isso é um reducionismo histórico. Carlinho, nosso Carlinho ali fez isso. Que toda a dimensão da existência humana pode ser entendida por meio do campo econômico. O socialismo faz isso. Ou então que toda a existência humana ela se funda necessariamente na riqueza da tradição. O conservadorismo faz isso. Tudo isso é idolatria, gente. Tudo isso são ídolos. Ídolos. E o cristianismo não pode se reduzir a nenhuma dessas coisas. O cristianismo transcende a todas essas coisas. Todas essas coisas. Mas esse é um movimento ideológico. Ele começa com algo bom, porque afinal de contas é algo da criação de Deus. E se o que Deus criou é bom, não é verdade? O que Deus criou é bom. Mas se torna mal na medida que o ideólogo pega esta coisa e o eleva acima das outras. Tudo pode ser explicado aqui. É quando o aspecto psicológico se sobrepõe ao aspecto biológico. E a pessoa não se define mais como macho e fêmea,
conforme Deus assim os criou e nos colocou, né, nos formou, e isso é biológico, mas ele se sente um homem, se sente uma mulher. Eu brinquei com o pessoal da catedral, faz todo sentido para o ideólogo, por exemplo, uma afirmação que eu vou fazer agora, né? Eu sou Marcelo, eu me sinto uma mulher, só que a minha opção sexual é lesbianismo. Para o ideólogo, isso faz todo sentido. Eu me sinto uma mulher, só que eu sou lésbica. Estão entendendo? Espera aí, eu sei que bugou, tá? Eu sei que para alguns... Espera aí. Mas para o ideólogo, isso faz sentido. Ele aplaudiria isso. Nossa, que legal, que autoexpressão do seu ser, né? Mas faz sentido do ponto de vista biológico? Nenhum. Por quê? Porque o aspecto psicológico da realidade procurou se sobrepor ao aspecto biológico. Tá? Continuando no Coises, nas ideologias, objetivos adquirem vida própria. Antes de tudo, eles se fundamentam numa crença secular da autonomia humana. E aqui está a chave para você entender todo o resto. O ponto de partida de qualquer ideologia, o ponto de partida de qualquer cosmovisão contrária ao cristianismo, é um ponto de fé na autonomia do ser humano. Porque, afinal de contas, esse foi o pecado original. No dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. É ali que tudo começa. Então, a autonomia humana, a autonomia seja da razão humana, ou a autonomia da emoção humana, ou da psique humana, esse é o ponto de partida de toda e qualquer ideologia. E aí elas vão variar nas suas formas, nos seus modos de se apresentar. Mas aqui está o ponto principal. Segundo a qual os seres humanos determinam o curso da sua própria vida sem qualquer referência à vontade de Deus. Tá? Esse é o ponto principal que eu quero destacar. Qual é a diferença, então, entre cosmovisão e ideologia? Né? A cosmovisão ela é mais ampla, digamos. Ela oferece uma resposta mais ampla, né, e está mais escondida. A ideologia não. Ela foca num determinado aspecto e ela é deliberadamente construída. Lembra lá do interesse? Né? Lembra do escopo de modificação do senso comum? Então, a gente pode dizer que toda ideologia, de alguma forma, está alicerçada em uma cosmovisão. Mas as várias ideologias podem ter uma mesma cosmovisão, mas se apresentar a nós de modos diferentes. E isso é muito claro. Uma ideologia, digamos, que diga respeito à sexualidade humana, se apresenta de forma diferente de uma ideologia do campo político. Mas as duas têm um ponto em comum. Por exemplo, a autonomia do ser humano. Ok? Esse é o ponto comum entre as duas. Então, essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. O que as duas têm em comum? A total ausência de referência a um Deus soberano e criador. Tá? Deus está descartado dessa equação. Tá bom? Agora sim, uma parte mais prática. Tá? Alguns exemplos, então, para a nossa reflexão. Até agora foi tudo muito conceitual. Tá, mas como é que eu vejo isso diante dos meus olhos? Tá bom? Então, o primeiro exemplo que nós queremos mostrar são exatamente as pautas identitárias, os dois exemplos, melhor, né? As pautas identitárias e políticas. Embora pautas identitárias normalmente acabam resultando em ações políticas. Isso a gente tem que gravar bem, tá? Pautas identitárias não têm um fim apenas na liberdade da expressão da sexualidade ou do respeito na tolerância. Não. Todas elas têm uma finalidade política. Todas elas acabam, no fim das contas, em uma tentativa de ação política. Tá? Isso aí é claríssimo, claríssimo. Não caiam no discurso de que isso tem a ver só com preconceito, ou com amor, ou com a expressão da pessoa. Não, tudo isso tem um objetivo último,
de conquista política. E por que não dizer conquista de poder, tá? Então, nós vamos ver esses dois exemplos para a nossa reflexão. Então, a primeira diz respeito à ideologia de gênero, feminismo radical. Não temos tempo aqui para entrar nos detalhes disso tudo, tá? Mas um ponto comum, um ponto importante, melhor dizendo, desse tipo de ideologia. Pode... Essa citação aí. O princípio do mundo moderno é a liberdade da subjetividade. Lembra lá do romantismo, que eu falei, alguns bons minutos atrás? O romantismo é essa reação a um movimento puramente racional. Não, as emoções são importantes. E são mesmo. Só que, do jeito que o romantismo propõe, não, evidentemente. Então, o que nós herdamos desse movimento e está muito presente nos dias de hoje? A liberdade da subjetividade, ou seja, você pode ser quem você quiser. É você quem constrói a sua identidade. Então, você deve se sentir e se expressar conforme o seu coração assim guiar. Isso é muito bonito, né? Isso está nas nossas músicas. Isso está nas nossas frasezinhas de efeito. Né? Outro dia eu vi na escola, numa escola, seja a melhor versão de você mesmo. Gente, o que é isso? Me diga, o que significa de fato isso? Absolutamente nada. O que é a melhor versão de você mesmo? Não sei, a não ser que você se converta, você nunca vai descobrir qual é a versão melhor de você mesmo. Porque a melhor versão de você mesmo é ser semelhante a Jesus. Ponto, é essa a melhor versão que nós temos. Mas são coisas absolutamente, frases de efeito. Veja a linguagem como é bonita, poética, agradável, mas desprovida de sentido. Então, a subjetividade, a autoexpressão, ela reina soberana. Não é mais um argumento, né, uma prova, algo que apele de fato. Não, isso aqui faz sentido, isso tem a ver com a realidade. Não, é como você se sente. Pode passar aí a próxima. Então, nós recebemos a influência, por exemplo, do chamado individualismo expressivo romântico, que é isso tudo que eu acabei de falar. Você tem que se expressar, e se expressar conforme o seu coração e a sua vontade. Se você não fizer isso, você é menos livre, menos realizado, menos feliz. Então, se expresse, seja autêntico, né? Já viram isso? Né? Você tem que ser autêntico, seja você mesmo, e um monte de frasezinha de efeito. Pastor Guilherme de Carvalho, ele disse o seguinte sobre isso: a autoexpressão e autenticidade emocional tornaram-se chaves absolutas para a construção da identidade, e de um modo curiosamente invertido. Preste atenção nisso, que isso é muito legal. Se uma pessoa se percebe ou se sente X, é concebível transformar seu corpo para alcançar um ajustamento, mesmo que isso implique em uma violência física. Mas não é concebível a transformação dos seus sentimentos para se ajustarem ao corpo, que é a realidade biológica da criatura, pois tal seria uma terrível violência contra a sua dignidade. Perceberam o que ele está chamando a atenção? Por a autenticidade emocional imperar e reinar, concebe-se que a pessoa mude o seu corpo em função da realidade psicológica dela, de como ela se sente, ao invés de tentar ajustar a sua mente, os seus sentimentos, que são pecaminosos, né? Eles não sabem disso, à realidade do seu corpo, que é biológica, é palpável, é sensível, gerando até mesmo mutilações. Gente, eu li a descrição do que é uma cirurgia de mudança de sexo, de um homem para uma mulher. Gente, é um negócio assim, que beira a tortura. Por quê? Porque um corpo de um homem não foi feito para ter uma abertura vaginal. Então, a abertura que o médico faz artificialmente, ela tem que ser mantida aberta à força. Durante meses, o sujeito não pode fazer nada. Ele fica imobilizado, com aquele treco aberto, violentando o seu corpo. As dores são excruciantes. Mas concebe-se uma violência desse tipo, porque a pessoa se sente e se expressa como uma mulher.
ao invés de entender que a realidade do seu corpo não condiz com o que ela está sentindo. É isso que é autenticidade emocional. Seguido, o existencialismo ateu também é uma influência percebida, né, nas ideologias identitárias. O que quer dizer o existencialismo ateu? Vocês já ouviram falar Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, a sua parceira em casamento aberto, né? O que dizia o Paul Sartre? Ele dizia o seguinte: a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Primeiro você existe, e depois você se forma, se torna alguma coisa. Já ouviram a frase, ninguém nasce mulher, torna-se? É uma frase do existencialismo ateu. Como ninguém nasce mulher? Quando o médico tira a criancinha lá do ventre da mãe, e ela tem uma aberturinha ali vaginal, o que o médico diz? É uma menina. Os ideólogos identitários dizem que não podem falar isso. Não pode falar isso. O que a gente vê é um penizinho, uma aberturinha vaginal, mas o que ele será, menino ou menina, isso é uma construção histórica. Tá? Ele vai se tornar algo. Tá? Como é que a gente refuta isso, gente? Creiam-me, da maneira mais simples possível, com a primeira página da sua Bíblia. Gênesis 1:3. Deus disse, haja luz e houve luz. A essência precede a existência, porque Deus já disse o que era luz antes da luz existir. Deus já disse para ele, luz. Ao dizer luz, Deus já concebeu o que seria luz, a essência da luz. E uma vez que ele fala, haja luz, a luz começa a existir. Pronto, Gênesis 1 mata o existencialismo ateu. A essência precede a existência, e não o contrário. Nós nascemos homem e mulher, recebemos como uma dádiva a identidade que Deus nos deu. Sim, glória a Deus mesmo. Eu não vou tratar aqui de questões, por exemplo, hoje chamada disforia de gênero, etc. O pastor Gabriel é autoridade nesse assunto, eu já vi a pesquisa que ele levantou, tem palestra dele no IBRMEC, Manhã Teológica, ele fala sobre isso, então perguntem a ele depois. Mas nós recebemos como dádiva uma identidade, macho e fêmea, homem e mulher. É isso que nós somos diante de Deus, biologicamente falando. Então, o existencialismo ateu está morto. Mas uma outra influência destas identidades, dessas políticas identitárias, ideologias identitárias, é o pós-estruturalismo. Esse talvez seja o maior veneno nas nossas universidades. Todo mundo vai estudar, ainda que você faça engenharia, você vai ouvir falar de Michel Foucault. Eu não sei o que ele está fazendo na engenharia, mas alguém vai dar um jeito de estar falando sobre lá concreto, corrente elétrica, e segundo Foucault, é sempre assim, né? Você tem que citar Foucault no teu TCC, né? Senão não vai, ou Marx, né? Mas o pós-estruturalismo nada mais é do que essa ideia de que todo saber, toda chamada verdade fixa, ela contém um projeto de poder, ela esconde um desejo da dominação de quem a possui. Né? São as categorias marxistas do opressor e do oprimido, só repaginadas, digamos assim. Né? Então, tudo isso carrega uma violência oculta. Então, negando, segunda parte da definição, né, negando qualquer pretensão por verdade última ou verdade absoluta, totalidade de saber ou entendimentos absolutos, o pós-estruturalismo destaca a mudança e as diferenças significativas que existem nas relações e saberes. Ou seja, não tem nada absoluto, não tem verdade. Quem diz ter verdade esconde um projeto de poder. Curiosamente, eles não dizem que esse discurso deles também tem um projeto de poder, né? Porque, afinal de contas, não haver verdade é a verdade que eles defendem. Então, tem um projeto de poder também, né? Ou seja, o argumento é cíclico e absolutamente estúpido do ponto de vista lógico. Você destrói isso rapidinho. Qualquer criança da sua igreja infantil saberia destruir um argumento desse. Mas isso é o que mais tem influência nas nossas universidades hoje. Todo mundo vai se deparar com Foucault, Deleuze,
Baudrillard e outros camaradas aí, que negam a verdade, que desconstroem a realidade, principalmente em textos, né? Vão desconstruir esse texto, vão desconstruir as coisas, e tudo vai sendo desconstruído. Para construir o quê? Gente, nem eles sabem. Sério, nem eles sabem. Você pegar um camarada desse que é honesto consigo mesmo, onde é que vocês querem chegar? Eles não sabem. Sabe por quê? Porque a ideologia é naturalmente mutável. É naturalmente mutável. Ela é camaleônica, né? Ela se adequa aos meios para atingir os fins a que ela se propõe, para o qual elas foram criadas, né? Essa mudança de senso comum. Podemos... Então, qual é a resposta cristã? Eu já dei algumas aqui. Tá? O existencialismo cai com Gênesis 1:3. O pós-estruturalismo também, porque o que a gente vê no ato da criação? Um mundo ordenado por Deus. Existe verdade, existe beleza, existe ordem, existe um absoluto. Se não for Deus, vai ser qualquer elemento da criação. E Paulo já antecipou as consequências disso lá em Romanos 1. Deus entrega esses homens aos seus desejos, aos seus prazeres. Gente, o que a gente está vendo no mundo hoje, de gente fazendo cirurgia para virar não só homem e mulher, uma coisa para virar lagarto, virar, sei lá, um bicho, se vestir de cachorro e começar a latir. Gente, segundo Romanos 1, isso é a entrega destes homens ao seu pecado. Deus está julgando o mundo ao nosso redor. Isso é juízo da parte de Deus. Então, não se surpreendam quando vocês verem mais e mais dessas coisas diante dos nossos olhos. Deus está julgando o mundo, Deus está revelando toda a tolice do pecado humano e entregando essas pessoas aos seus desejos. Não se surpreendam, porém, preparem-se para quando essa turma vê que nada disso vai trazer sentido à vida deles, e sabe para onde é que eles vão correr? Em busca de sentido, abrigo, tolerância, que eles tanto prezam, para a igreja. Para a igreja. Sabia disso? Alguns já estão dizendo, igrejas, preparem-se para receberem os refugiados da revolução sexual. Preparem-se para receber pessoas que estão prestes a dar cabo da sua vida, porque olham para o seu corpo, não entendem o que se passa na sua mente, tentam readequar uma coisa a outra e não conseguem se entender como pessoas nesse mundo, porque não conhecem a resposta bíblica, que há uma identidade, que é uma dádiva dada por Deus a nós. Eles não entendem isso. E a igreja precisa preparar-se para receber os refugiados da revolução sexual. Tá? Isso é um desafio para nós. Então, é uma resposta de ousadia e firmeza. Não, nós não temos que aceitar isso em nome do amor, nunca. Nós não compactuamos com isso de modo algum. Porém, temos que ser amorosos o suficiente para receber essas pessoas e dizer, você é um homem criado por Deus. E às vezes o cara está vestido de mulher, com seios, né? Você é uma mulher criada por Deus, e ela já está com barba, depois da dose cavalar de hormônio. Você é uma mulher criada por Deus. Você não é cisgênero, não sei das... Não, você é homem, você é mulher. Tá? Essa é a resposta cristã. Uma resposta de amor, mas uma resposta de firmeza e doutrina bíblica. Está tudo na Bíblia, gente. Está tudo lá. Tá? E já fechando aqui, um pouquinho das chamadas ideologias políticas, né? Você vê que ali que cada personagem tem o seu ideólogo favorito, né? Começar de Carlinhos, mas depois tem Hitler, tem Che Guevara, tem uns outros lá que eu não consigo identificar quem são, né? Cada um colocando na parede o seu ídolo, né? Idolatrando o seu ideólogo aí preferido. O David Koises, esse livro que eu recomendo bastante você ler, né? Lê, mas ele tem assim, lê uma vez, depois você vai ler uma segunda, uma terceira, até você entender o cara que está escrevendo. Ele diz o seguinte, que a idolatria política, ela está ligada ao reducionismo, pois o aspecto ao qual todo o restante foi reduzido tende inevitavelmente a ser imbuído de qualidades divinas. Foi a mesma coisa que a gente já falou anteriormente. O que o ideólogo político faz? Ele recorta um aspecto da criação e diz, olha, isso explica tudo. Isso vai nos salvar do mal estrutural do nosso país. E está aqui.
a ideologia dele. E o Koizes cita algumas delas, por exemplo, o nacionalismo, o socialismo, o conservadorismo, a democracia. Democracia pode ser um ídolo. Tá? O liberalismo. E ele usa uma imagem muito interessante, né, para os que estudam e gostam disso, né? Liberalismo e socialismo são uma espécie de irmãos siameses que brigam dentro de casa até um espancar o outro. Né? Por quê? Porque, embora tão diferentes naquilo que promovem e dizem, eles têm uma origem comum, que é exatamente aquela origem que eu já mencionei, a autonomia do ser humano. Ou é o privilégio da liberdade plena, ou é o Estado comandando soberanamente, né, a nação, enfim, a sociedade. Mas, no fundo, lá na raiz do negócio, você cavar, encontrar lá o ponto zero, eles são irmãos siameses. E, como cristãos, nós devemos rejeitar as duas propostas, tá, gente? Eu apanhei muito nessa época também e aprendi muito, né? Nessa época da primeira eleição ali do Bolsonaro, né? Como a gente elevou o chamado conservadorismo a uma categoria de quase cristianismo. Claro, eu não vi isso na hora, né? Fui ver alguns anos depois, né? Falei, gente, quanta estupidez a gente falou e fez, né? Como se o Brasil fosse se tornar um país cristão. Gente, não existe isso de país cristão, porque Deus não converte um território, Deus converte uma pessoa de cada vez, ó, é isso aí. Existem pessoas cristãs, não existe uma constituição cristã, uma organização cristã, como se o Brasil fosse convertido, né? Você chega lá na Chapada Diamantina e ela está cheia do Espírito Santo. Não existe isso, né? O Rio Paraná está pleno do Espírito Santo. Você pode estar pleno de água, mas pleno do Espírito é só a igreja, é só você. Então, não existe, essas categorias foram criadas artificialmente para vender um ídolo. Um ídolo. Eu vi cristãos caminhando para o libertarianismo total. Né? Não, o Estado tem que acabar com isso, liberdade plena. Gente, isso é idolatria do indivíduo. É tão idolatria quanto é o marxismo, na qual a gente gosta de bater, não é verdade? Como cristãos. Mas é tão idólatra quanto o outro. E o Koizes faz isso muito bem, tá? Desvenda os nossos olhos e apresenta uma genuína proposta cristã de vida pública e política. Então, para que lado, então, uma cosmovisão biblicamente cristã nos leva, né? E o Koizes destaca algumas coisas aqui. Primeiro, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ou você, como governo, como indivíduo, cidadão, se reporta a Deus como o fundamento da lei moral e da lei pública, da lei civil, ou então você vai se reportar a algum outro ídolo. Tá? Deus tem a primazia, a soberania, também sobre as esferas políticas. Porém, cada esfera criada por Deus tem a sua soberania própria. Então, o Estado não pode definir o que é casamento, por exemplo. Por quê? Porque casamento é algo da esfera moral, portanto, definida por Deus. O Estado deve proteger, zelar, promover aquilo que nós chamamos de casamento, mas não redefinir esta palavra para alcançar, digamos, outras possibilidades. Né? Isso é um erro, isso é uma intromissão de esferas, né? Um choque de esferas absolutamente soberanas. É a doutrina reformada do Estado, Kuyper, Deuber, que nos fala sobre graça comum. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo cada ideologia política, embora ela erre bastante por ser idólatra, ela contempla algum elemento da criação e, portanto, um elemento verdadeiro. O fato dela tomar este elemento verdadeiro e bom e transformá-lo num ídolo é um problema dela, mas não é um problema do elemento, porque Deus criou aquilo. Estão entendendo? Então, a graça comum, é possível ter graça comum até no ímpio. Há pessoas que se portam muito bem, são excelentes administradores públicos, que não são crentes. Por quê? Porque existe a graça comum de Deus, refreando o pecado. Mas também existe uma outra doutrina, que é a doutrina da antítese. O que isso quer dizer? A cosmovisão cristã, especialmente na esfera política, é absolutamente inconciliável com qualquer outra visão de mundo em sua plenitude.
Daí cristãos não podem se rotular como socialistas, liberais, conservadores, porque estão reduzindo o cristianismo a uma ideologia política somente, e não entendendo o todo da realidade conforme a vontade de Deus. Tá? Toda ideologia política enxerga o mal como algo da criação. Então, por exemplo, no socialismo, o mal é a propriedade privada. E para acabar com este mal, você precisa de um processo redentivo, que é acabar com a propriedade privada por meio de um movimento revolucionário.